Oi, boa noite. Nós estamos agora nos conectando para mais uma live. Nós vamos estar agora, hoje recebendo uma pessoa muito importante. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Uma especialista na área de inteligência emocional. Oi, Jonas, seja bem-vindo. Diana, seja bem-vinda. O pessoal está entrando. Hoje é um assunto muito importante, de interesse de todos, né, de muita gente. Seja bem-vinda, Cecília, grande amiga Cecília, seja bem-vinda também. Eu vou tentar fixar aqui o pessoal com o tema de hoje, só um pouquinho. Sejam todos bem-vindos, Bajo. Oi, Bajo! Querido Bajo, quanto tempo! Seja bem-vindo, Bajo. Daqui a pouco nossa convidada já vai estar entrando. O nome dela é a Fabiana, ela é especialista em inteligência emocional. Eu estou tentando fixar aqui, gente, o tema, mas eu não estou conseguindo ainda, só um pouquinho. Oi, Sabrina, seja bem-vinda. Pessoal, que quanta gente bonita entrando. Josemar. Osso, seja bem-vindo, Josemar. Daqui a pouquinho a nossa convidada já vai entrar. Hoje, pessoal, a live vai ser muito importante. Vamos falar sobre inteligência emocional. A nossa convidada de hoje é de Teresina, Piauí, Teresina. Ela é muito querida. Tive a honra e o privilégio de conhecê-la em 2019. Uma super querida. Nando, seja bem-vindo. Nandos Tour, deve ser uma empresa. Daqui a pouquinho a nossa convidada já vai estar entrando e a gente chama ela. Só mais um pouquinho, gente. Agora eu vou fixar inteligência. Só um pouquinho que eu vou escrever aqui o nome da nossa live de hoje, tá? Enquanto nossa convidada vai chegando. Então, nossa live hoje é inteligência emocional. Acredito que no momento que nós estamos vivendo é bem importante nós entendermos um pouco sobre a inteligência emocional. Tanto a gente saber lidar com elas no nosso dia a dia, em casa, no nosso trabalho, nós estamos a maioria em home office, como fazer com que ela funcione, né, nesse tempo de mudanças, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Algumas pessoas um pouco descontentes, outras não sabendo como estão acostumados, né, a trabalhar fora de casa, nas empresas, enfim, como lidar com esse momento, ter que administrar um pouco a rotina de casa. Seja bem-vinda, Janice. Administrar as atividades de casa, administrar as atividades. Algumas mulheres, o pessoal também, né, os homens têm filhos, e daí sai um pouco da nossa rotina. E isso mexe um pouco com nós, isso mexe bastante com o nosso dia a dia, porque isso nos faz sair do nosso cotidiano, da nossa rotina, tá? Só um pouquinho que a nossa convidada deve estar com tá me chamando aqui no WhatsApp, só um momentinho, gente. Só vou avisar para ela que nós já estamos aqui. Até nossas tomadas de decisões, nós tomamos decisões, muitas vezes a gente fica um pouco sem saber o que fazer, né? Qual o caminho a seguir devido à nossa situação.
A Sabrina está me dizendo que sim, eu estou sem foco e vai ajudar muito. Sim, a inteligência emocional é muito importante para o, não só no momento que nós vivemos, tá, gente? Ricardo Chaves, seja bem-vindo, mas por todo o nosso dia a dia. Né? Não é porque nós estamos vivendo uma pandemia que ela depois não vai poder usar. Ela precisa ser usada no cotidiano, diariamente. Quando passar a pandemia, 2021, 2022, porque ela, eu acredito assim, ó, como eu estou estudando bastante sobre inteligência emocional, ela é um alicerce muito, ela nos dá uma base de como conduzir a nossa vida, como conduzir o dia a dia. Porque se a gente tem ela desestabilizada, oi Renata, seja bem-vinda, querida Renata do Rio de Janeiro. Se ela, nós estamos com um desequilíbrio, todos os fatores na nossa vida ficam em desequilíbrio. E isso nos gera o quê? Incertezas, nos gera assim, sem foco, sem saber o que fazer. Às vezes você tem muita coisa para fazer, mas você está um pouco sem o equilíbrio e sem o equilíbrio e faz com que nossas tomadas de decisões não seja coerente, não seja eficaz. E para isso a gente precisa ter a nossa inteligência emocional equilibrada. Exatamente, Sabrina, ficou uma confusão só. Carmen, seja bem-vinda. Eu não sei se a nossa convidada está tendo algum probleminha, gente. Só um pouquinho que eu já pedi para ela. Ela daqui a pouco deve estar entrando. Ô, Roberta, seja bem-vinda. Então, esse dia eu estava conversando com um cliente e ele me disse que estava bem, bem isso aí, Sabrina. Ele estava com confusão mental. Queria resolver tudo de uma vez. E ficou nervoso e as emoções foram aflorando. E chegou até um ponto de uma pessoa dizer, olha, acho que você precisa de um psiquiatra. Daí eu disse assim, não, você não precisa de psiquiatra, você precisa nesse momento acalmar suas emoções, fazer com que a sua inteligência emocional venha à tona e você está um pouco sem um equilíbrio. E daí ele foi entendendo o porquê que ele estava sem esse equilíbrio e fazendo com que as tomadas de decisões dele não estavam sendo assertivas. E daí a gente foi conversando e ele foi se acalmando. E, gente, não só nós clientes, mas assim, ó, muitas vezes a gente pode estar uma palavra, algo que vai contribuir, até um vizinho nosso, como eu venho falando muito tempo aqui, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que possa contribuir com a nossa mensagem. Isso também acalma. Em falar em emoções, amanhã, aproveitando, já vou falar aqui, amanhã nós vamos ter a live sobre autoconhecimento com a especialista Zoila Medeiros. Quarta-feira nós vamos estar conversando sobre gestão das emoções, com especialista em gestão de pessoas. Quinta-feira nós vamos estar conversando com a turismóloga Silvana Roy sobre turismo pedagógico, que é um novo olhar, a gente não conhecia esse trabalho, e ela vai nos apresentar esse novo olhar. Vocês só me dão uma licencinha que eu vou precisar ver o que está acontecendo com ela. Ela não está online. Só um momentinho. Ela deve estar sem a conexão, gente. Vocês aguardam um momentinho que eu já estou ligando para ela aqui para saber o que aconteceu, tá? Porque ela recém falou comigo e estava tudo certo. É como a Sabrina falou, fica tranquila, estou aqui, o seu conteúdo é maravilhoso. Verdade, nós estamos nesse momento precisando dessa ajuda, né, Sabrina? Tá falando também que a gente fica um pouco desanimado. Desanimado. Muitos de nós ficamos. Deve ser a conexão, Sabrina, dela, que ela não tá conseguindo entrar. Pois é. Eu não consigo falar com ela. A internet é assim mesmo, é imprevisível, né? Quando a gente faz com que a gente precise dela, ela deixa a gente um pouquinho na mão.
Vamos tentar mais. A Carmen, eu sei que a Carmen tá aí. Carmen, eu vou pedir a sua ajuda. Tenta entrar em contato com a Fábio, por favor. Ela tá num grupo lá do Decola Advance, acredito que você esteja também. Ah, ela entrou agora. Não, a gente não precisa nada, ela já entrou, tá tudo certo, vamos compartilhar aqui. Ela já tá entrando. Ah, minha querida ali entrou! Nossa, um Oi, probleminha aqui, Fábio! mas deu tudo certo agora. Não, tá tudo certo. A gente super entende, sabe que a internet é isso, e tem muita gente nas lives. O importante é que você está aqui com nós, né, Fábio? Coisa boa. Eu agradeço Coisa muito. boa. É muito bom, né? Quando a gente consegue compartilhar algo que a gente tem dentro da gente e que pode fazer sentido para alguém, né? Estou muito Ah, feliz. mas só parabenizar aqui a entrada dos convidados. Entrou o José Roberto. Vai me ajudando, viu, Fábio? Entrou também a Giovana Terra, a Giovana que fez o Master com nós. Isso. Oi, Gil. A Josiane Almeida, o Instituto Mentor Coach, nosso instituto. Ai, que legal, nosso instituto ali junto. Nosso instituto, porque a gente toma posse, né, Fábio? É o Instituto Mentor Coach. Tá com a gente. Joseane. Oi, Josi. Coisa boa você aqui. Josiane Que Almeida. legal. Silvana Ross também, seja bem-vinda. E pessoal, assim, ó, a gente vai conversando um pouco, a gente vai entender um pouco com a nossa convidada sobre inteligência emocional. E nós temos, assim, uma surpresinha. O Olha aí. participante que fizer mais, que interagir mais na nossa live, que fizer mais pergunta, vai estar concorrendo a uma sessão de mentoria com essa especialista em inteligência emocional, Fabiana Oliveira. Combinado? Então, assim, ó, perguntem. Estamos aqui para poder tirar o máximo de proveito, que a gente tem muito a aprender com a Fabiana. É Fabiana, né, Fabiane? Fabiana. Fabiana. Aí, assim, tá certo. E assim, vocês vão gostando, vou ter uns coraçãozinhos ali, vão dando uns cliquezinhos que a gente vai amar. Oi, atenção, e Sil, duas maravilhosas. Obrigada, Gil. Então vamos lá. Hoje nossa convidada é a Fabiana Oliveira, super amiga. Tive a honra de conhecer em 2019, na formação de Master Executive Coach, né, Fábio? E de lá para cá estamos com uma conexão, tanto com ela quanto outros colegas, muito bacana. E tive o prazer de conhecer o trabalho dela, excelente. Por que que eu digo isso? Porque ela fez a sessão de mentoria comigo e foi extraordinário. Foi algo que saiu do minha zona de conforto de pensamento do que eu acredito, né? Eu não sou especialista em falar, mas as minhas palavras a Fábio já consegue entender. Então, Fábio, assim, é uma honra estar com você aqui, desfrutando, aproveitando todo o teu conhecimento, e eu te dou agora a palavra para você se apresentar e logo em seguida nós começamos com nossas perguntinhas de dúvidas que nós temos sobre inteligência emocional. Eu espero contribuir, né? Olá, gente. Boa noite. Gratidão, Sil, pelo convite. Espero que eu possa contribuir com vocês, né? E nós nos conhecemos, como a Sil falou, através de um curso que nós fizemos junto, de um instituto, que é o Instituto Mentor Coach. E eu sou certificada, e a Sil também é certificada pelo Instituto Mentor Coach. É um dos institutos mais sérios que existem hoje, né? Que trabalha mesmo a questão do desenvolvimento das pessoas e é muito focado em resultado. É uma escola que realmente acompanha as pessoas. Então, nós acreditamos nesse projeto, somos certificados por esse instituto e isso fez uma diferença muito grande na nossa vida. Meu nome é Fabiana Oliveira, tenho 12 anos de gestão empresarial, eu sou especialista em finanças, sou também especialista em controladoria. Então, assim, eu venho de um mundo de uma gestão, né? De um trabalho, de processo, de gestão realmente de pessoas. E ser líder envolve muitas competências. Quando você é líder, você precisa desenvolver várias competências. Quando eu entrei para fazer a formação coach, eu entendi que esse é um caminho que a gente começa e a gente se apaixona.
E é um caminho de muita evolução. Então, a gente não pode parar, a gente acredita sempre em melhoria, a gente vai fazendo informações, a gente vai conquistando nosso espaço de uma forma muito mais assertiva, sabe? Eu tenho uma empresa de treinamento, sou franqueada do Instituto Mentor Coach. No meu estado, eu represento o Instituto Mentor Coach com as formações, as certificações internacionais. E eu também sou especialista emocional. Então, sou mentora, também certificada pelo Instituto. E todas essas formações, elas trouxeram para mim uma base tanto teórica, como também uma base emocional muito forte. Porque quando a gente trabalha, a gente precisa conhecer de processos dentro de empresas, sim, a gente precisa conhecer bastante de processos, mas se a gente não consegue entender de pessoas, a gente não consegue evolução, a gente não consegue um trabalho assertivo. O resultado ele vem muito mais dolorido. Então, desenvolver essa questão emocional, para mim, foi muito bom, tem trazido resultados extraordinários para mim. Então, me tornei mentora e especialista emocional também. E eu consigo aliar isso na minha carreira em todos os sentidos. Então, eu consigo trabalhar nessa parte de gestão empresarial com processo e consigo trabalhar também na área emocional. Hoje, com essa questão da pandemia, sabe, Sil, pessoas reclamam o tempo todo que não estão conseguindo trabalhar. Eu, ainda bem, né, consegui colocar os meus atendimentos para o atendimento online. E era algo que eu tinha muita resistência. Mas a inteligência emocional me dá essa flexibilidade, né? Hoje eu consigo ser muito flexível, me adapto com muita facilidade às mudanças que acontecem na nossa vida. Essa questão de você ser resiliente, de você conquistar o seu espaço, de você ter muito mais segurança em tudo que você faz, é algo que a inteligência emocional, né, e o autoconhecimento ele traz para a gente. Que show, perfeito. Fábio, vamos saudar nosso mentor em marketing, especialista em marketing, Hélio, que está nos assistindo, ele que entrou. Seja bem-vindo, Hélio. Nosso mentor, né? Nosso mentor. E tem que dizer que esse é nosso mentor mesmo. Esse dia ele me mandou uma dica no WhatsApp, eu, ó, aqui, ó, beleza. Zoila, seja bem-vinda. Muito show. Lígia, seja bem-vinda. Anne Calgaro, seja bem-vinda. Onero Oliveira, seja bem-vindo. Mônica Balbinotti. Jussiane, vai me ajudando. Agora. Jussiane, seja bem-vinda. Gente, bastante gente. Hansa Kamal. É isso mesmo, gente? Não consigo falar esse nome não, mas acredito que a pronúncia seja essa. Lígia Barroso está aqui com a gente. Oi, Lígia. Que bacana. Aline, sensacional, duas profissionais excelentes. A Aline vai estar na próxima semana com nós com um tema bacana. Então, Fábio, nós temos algumas dúvidas, né? E a gente está te trazendo aqui para solucionar algumas delas, algumas dúvidas, algumas incertezas. Mas nesse momento eu te pergunto, o que é inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional ela já vem sendo falada, comentada e estudada há mais de 100 anos, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem ideia, o primeiro relato, estudo a respeito de inteligência emocional foi em 1920. Hoje estamos em 2020, então exatamente 100 anos, um século. Há um século as pessoas estudam, estudiosos, né, estão buscando entender o que é inteligência emocional. Mas o boom da inteligência emocional ela aconteceu em 1995, através do estudioso Daniel Goleman. Que, na verdade, quando a gente fala de inteligência emocional hoje, todas as pessoas conhecem Daniel Goleman, porque em 1995 ele lançou um livro que detalhou, né, o que é inteligência emocional. É um livrinho azul e ele é maravilhoso. Então, as pessoas, se alguém quiser aprofundar um pouco a respeito do estudo de inteligência emocional, eu indico esse livro, Inteligência Emocional, o livro do Daniel Goleman. Então, o que o Daniel Goleman fala? Ele diz que inteligência emocional é a capacidade que nós temos de identificar as nossas emoções, de fazer a gestão das nossas emoções e também no outro.
Então, sabe aquela situação onde você sabe que alguma situação não faz bem emocionalmente para você? Então, quando isso começa a acontecer, nós já sentimos aquele desconforto. Então, as pessoas que conseguem ter a inteligência emocional, né, bem mais profunda, esse conhecimento muito mais estruturado, elas já sabem como fazer, passar por aquela situação, mas não tornar essa situação dolorida. Porque, na verdade, muita gente fala, inteligência emocional é a capacidade que você tem de controlar as suas emoções. As pessoas falam assim, não sei se você já ouviu falar a respeito disso. E, na verdade, eu discordo dessa palavra controlar, sabe, Sil? Porque a gente não consegue controlar nada. Eu não vou deixar de sentir raiva, porque emocionalmente eu sou bem mais forte emocionalmente. Não vou deixar de sentir raiva, não vou deixar de sentir tristeza, alegria, né? Então, assim, isso sempre vai acontecer na nossa vida, porque a gente está construindo isso todo dia a gente encontra uma pessoa nova, todo dia a gente conhece alguém, todo dia a gente se relaciona com pessoas que a gente conhece, que pessoas que nós não conhecemos. Então, a inteligência emocional é você entender o que te faz, né? Dor, como você sente e você se blindar com relação a isso. Não é que você vai deixar de sentir raiva. Sim, a raiva vai existir. Só que essa raiva, ela não vai ter um impacto negativo em você, sabe? Você vai conseguir controlar, porque a gente não vai deixar de sentir nenhum momento da vida da gente essas emoções. Esses sentimentos, eles vão acontecer sempre. Só que o impacto negativo é que a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos nos blindar com relação a esse impacto negativo, sabe? Lá na nossa formação, a gente até conversava bastante a respeito de a raiva dura 90 segundos, né? Então, que incrível. Sim. Tem gente que passa 20 anos, a Alessandra fala, né? Tem gente que passa 20 anos com raiva. Por quê? Porque é emoção. Nós estamos em 2020, alguém que sofreu algo 10 anos atrás, ela lembra daquela situação e ela sente dor. Ela sente tristeza, ela sente raiva, ela sente aperto no coração, porque isso está dentro da gente. É a gente que traz para o momento aqui e agora, através das nossas lembranças. Então, a inteligência emocional, ela faz com que a gente entenda que aquele momento existiu, aquele momento passou, e a gente não precisa mais sentir dor, né? Não precisa apagar, mas a gente também não precisa mais sentir dor porque já passou. E a gente precisa ressignificar. A inteligência emocional, ela ajuda bastante a ressignificar, né? Fatos que não foram bons na nossa vida, mas que a gente precisa entender que eles existiram. Eles estão lá, eles ficaram lá, e hoje é uma outra situação. Eu lembrei da nossa sessão, que é bem isso aí, né? Passou, agora é um novo caminho, e não tem mais como você voltar. Foi preciso você passar pelo aquilo, e hoje você tem que fazer a gestão dessas emoções para saber como lidar no seu dia a dia. Porque algumas coisas, como eu aprendi na sua sessão, Fábio, nos prende, né? Nos paralisa, e não é isso que é a intenção, é a gente continuar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Nossa, Fábio, entrou bastante gente aqui, a gente vai ter que dar uns boas-vindas assim, enorme. Olha só, professor Dr. Carlos Vasconcelos, Dolfo, Kilson é meu primo lá de Salvador, seja bem-vindo, Federação das Associações de Bairros de Salvador, a Nath lá do IMC também, a Ciara, a Diana, a Zoila, o Cláudio, gente, quanta gente linda, quanta gente bonita aqui. Então é isso, é bastante gente. Rufinop, Malu, Valéria, Ayla. Pessoal que está entrando agora, nós lançamos no começo da live, o participante que interagir mais, está fazendo perguntas, vai estar concorrendo uma sessão de mentoria com a nossa especialista Fabiana. Não é isso, Fabi? Isso, vamos interagir, vamos perguntar. Manda coraçãozinho aí. Para ajudar no que eu puder ajudar, né? Porque cada pessoa tem uma percepção. E uma coisa bem assim, importante da inteligência emocional é que, por exemplo, eu tenho alguns clientes, e isso depende muito do perfil, né, de cada pessoa. Existem pessoas que são mais emotivas, existem pessoas que são mais racionais.
E aí, às vezes, eu pego um perfil de um cliente nas minhas mentorias que são bem racionais, sabe? Aquela pessoa que precisa ver para crer. E aí, quando a gente começa a fazer esse processo de inteligência emocional, porque eu faço esse processo de inteligência emocional dentro da mentoria, as pessoas começam a perguntar: será que isso vai dar certo? Será que teve resultado? Então, assim, está vivenciando o processo e já está buscando respostas racionais dentro daquele processo. E, na verdade, eu sempre falo, fica super tranquilo, isso vai acontecer, vai fluir. E eu sempre digo, normalmente esse processo de inteligência emocional, uma semana depois, você ainda consegue ficar recebendo insights, você tem insights o tempo todo, porque nós trabalhamos a sessão de inteligência emocional no nível inconsciente. Porque muita coisa que acontece hoje, nós somos o que nós somos pela nossa história. E isso acontece dentro do útero da nossa mãe. Eu até conversei com você, né, Sil, a respeito disso. Sim. Então, às vezes a pessoa diz, mas eu tenho lembrança de quando eu tinha 3 anos. Outras pessoas dizem, não, eu não só lembro a partir de 10 anos de idade. Então, no processo de inteligência emocional, não precisa se cobrar tanto para ter respostas, porque nós trabalhamos no nível inconsciente. Então, a nossa sessão, a nossa reprogramação, ela acontece de uma forma muito tranquila. E essas respostas, elas vêm. Então, eu recebo muitos feedbacks depois da sessão, né? Como eu recebi também seu, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei com uma surpresa muito boa para mim. Seu feedback foi muito lindo. E isso flui, porque depois de uma semana, os clientes eles começam a mandar mensagem e dizem, olha, Fabiana, naquela sessão, hoje eu consigo ter consciência, né? Consigo ter clareza daquele meu comportamento. Então, todo comportamento, a base ela é exatamente essa, ela está no nível do inconsciente. A gente precisa trazer para a razão, para depois a gente mudar esse comportamento, né? Que não, no caso, um comportamento que não é um bom comportamento, e os clientes querem trabalhar essa mudança de comportamento. Que legal, muito, muito, muito bem pontuado sobre o que é inteligência emocional. Em cima disso, Fábio, quais são as habilidades de uma inteligência emocional? São 5 habilidades, né? Hoje nós trabalhamos com essa questão de tudo precisa estar muito pronto. E aí, na verdade, quando a gente começa a estudar a respeito de autoconhecimento, a gente começa a perceber que a gente sempre precisa estar estudando. A gente está o tempo todo evoluindo. E esse é um caminho que, por exemplo, eu olho 10 anos atrás, o quanto que eu cresci, o quanto que eu evoluí, e eu me apaixonei por esse caminho. E, assim, a gente começa a ler, a gente começa a ter pessoas, né? Eu começo a vivenciar um momento saudável, amizades saudáveis, pessoas que vêm para contribuir. E quando a gente fala das habilidades, elas são 5 habilidades, né? A gente fala do primeira habilidade, que é autoconhecimento emocional, que é a capacidade de reconhecer suas próprias emoções e as emoções nos outros também. Essa habilidade, ela é tida como... a pessoa que tem essa habilidade, ela se torna piloto da sua vida. Então, é uma pessoa que tem muito mais clareza com relação a quem ela é e onde ela quer chegar. Esse autoconhecimento emocional, ele é muito isso. É a pessoa muito mais tranquila de quem ela é, de onde ela quer chegar. Sabendo que o mundo, ele está o tempo todo trazendo para a gente obstáculos. Mas a pessoa que tem essa habilidade, ela tem essa consciência do papel dela enquanto protagonista da sua própria história. Então, se torna o piloto da sua vida. Quem tem essa habilidade de inteligência emocional. A segunda habilidade que a gente pode falar também é o controle emocional, que é a habilidade de lidar com os seus próprios sentimentos. Aquele momento que aquela emoção vem, eu dou sempre esse exemplo. Sabe quando você está no trânsito e de repente uma pessoa, fecha você? Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas são reativas. Então, ela solta logo um palavrão, ela faz logo um gesto de... E aquilo mexe com a pessoa. Aquilo aconteceu dentro dela primeiro, para depois ela externar.
Então, o controle emocional é muito isso, de você entender que aquilo existiu, mas que você não precisa reagir. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso e muitas vezes não é nem porque quer. Às vezes o outro está com problema, às vezes acontece isso porque não está muito concentrado no trânsito. E a gente precisa entender que cada pessoa tem seu problema. E a gente também precisa ser autorresponsável a ponto de não levar para o outro aquilo que a gente tem, né, as nossas percepções com relação à vida. Minha percepção com relação à minha vida e tudo é uma coisa, sua percepção é outra, é totalmente diferente. E esse controle emocional é exatamente isso. Quando a gente começa a adequar nossas emoções de acordo com as situações, que é o segundo pilar, né? Controle emocional. O terceiro é a automotivação. É você dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo. Então, normalmente, a pessoa que tem a automotivação é uma pessoa com inteligência emocional, porque é uma pessoa mais resiliente. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, quando você quer receber uma promoção no seu trabalho. Então, a ansiedade, ela atrapalha, porque você está trabalhando, mas você está o tempo todo esperando essa promoção sair. E a pessoa com inteligência emocional, ela se mantém tranquila, fazendo o seu trabalho, focada, porque tem um objetivo e sabe que esse controle emocional, sabe que esse foco é necessário e que futuramente vai ter esse resultado. Então, é muito neutralizar essa questão da ansiedade, que a ansiedade atrapalha muitas pessoas. A automotivação, terceiro pilar. Vamos falar do quarto pilar, que é reconhecimento das emoções de outras pessoas. Não sei se você consegue entender, Sil, quando a gente está em um local que tem muita gente, cada pessoa está participando de uma situação, ela reage de uma forma diferente. E às vezes a gente começa a conhecer as pessoas e a gente julga as pessoas. Ah, eu não fui com a cara daquela pessoa, não gostei daquela pessoa, alguma coisa incomodou naquela pessoa. Então, a gente precisa reconhecer as emoções na gente primeiro e depois reconhecer no outro. Eu sempre digo que se o outro fez alguma coisa que me causou dor, eu trabalho isso, não é o outro. Porque eu permiti que isso me afetasse. O outro, ele não tem controle sobre as minhas emoções, sobre o meu comportamento. O outro não tem esse controle, só eu tenho esse controle. Então, reconhecer as emoções nos outros é importantíssimo, porque a gente consegue mudar a nossa comunicação, a gente consegue ser mais paciente com o outro, a gente consegue diminuir o julgamento, e isso é importantíssimo. E a gente aprende isso no coach, né? Ouvir o outro sem julgamento, ouvir na essência, e isso é muito lindo. Então, a inteligência emocional, ela traz isso para a gente também. Outra habilidade bem importante, que é a quinta habilidade, é relacionamento interpessoal. E assim, hoje eu sempre falo o seguinte, tudo acontece através de pessoas, Sil. Nós estamos aqui conectados através de pessoas. Pessoas que conhecem você, pessoas que me conhecem, pessoas que conhecem o Instituto Mentor Coach, que a gente faz parte do Instituto. Então, tudo existe através de pessoas, né? O relacionamento interpessoal, ele acontece o tempo todo. E isso é muito forte também na liderança. Porque o líder com inteligência emocional alta, ele consegue ser mais assertivo, ele consegue entregar resultado com mais facilidade, com mais consciência e com menos dor. Então, ele não faz a equipe dele sofrer tanto, porque ele está ali o tempo todo blindado, emocionalmente, blindando também a sua equipe emocionalmente. Então, essa habilidade de relacionamento interpessoal, ela funciona muito tanto no nosso ambiente pessoal como no ambiente profissional. E nesse período que nós estamos hoje de pandemia, sabe, Sil, as minhas mentorias não tem como. A gente sempre fala de relacionamento interpessoal, principalmente relacionamento de casal. Por quê?
porque as pessoas, elas não tinham esse tempo para estar junto o tempo todo dentro de casa. Então, eu estive esse final de semana com uma amiga que disse que os pais são casados há 37 anos. E pela primeira vez na vida, eles estão juntos o tempo todo dentro de casa. Os pais são um grupo de risco, né? Então, estão os pais e ela está junto com eles também. Então, começa a ter um pouco de atrito, porque a pandemia ela fez com que as pessoas ficassem o tempo todo juntas. Imagina como é difícil, né? Você ficar o tempo todo junto com a pessoa. E aí você começa a entender que existe uma flexibilidade com relação à emoção, existe, mas isso é muito mais profundo quando as pessoas estão juntas o tempo todo, sabe? Começa a aparecer conflitos interpessoais que no dia a dia eles são amenizados, porque as pessoas passam o dia fora, se encontram o tempo todo no final de semana, mas normalmente à noite a família está junto, não é verdade? Ou pela manhã cedo ou à noite. E nessa pandemia as pessoas estão o tempo todo dentro de casa. Os pais estão com os filhos, então o casal ele está junto. Então esse ambiente familiar ele é um ambiente extremamente complicado de lidar. Imagina que uma pessoa para ter inteligência emocional, sabe, Sil, ela precisa entender que aquilo vai ter benefício para ela. 5 pessoas dentro de casa, como é? Com faixas etárias diferentes. Então, começa a ter os atritos, né, de relacionamento. E isso é algo que você precisa exercitar todos os dias. Todos os dias a gente precisa entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa exercitar, que a gente precisa ser flexível com a gente e flexível com o outro também, sabe? Não ter tanta cobrança. A autocobrança, ela atrapalha muito. Querer ser perfeccionista atrapalha muito. Então, a inteligência emocional, ela traz muito essa questão dessa consciência de quem nós somos e de quem o outro é. Como eu falei, isso começa no útero. Então, muita coisa que aconteceu com as nossas mães, né? Eu digo com as mães, com os pais também, mas principalmente com as mães. Então, quando a gente ainda está, né, na barriga, no útero da mãe, a gente começa a sentir todas as emoções que a nossa mãe sente. Então, muita gente hoje começa a se perguntar por que existem pessoas que são reativas, por que existem pessoas que se vitimizam, por que as pessoas querem ser perfeccionistas, por que existem tantos bloqueios hoje. Na verdade, são bloqueios emocionais que vêm desde a questão do útero, né? Pela história de vida da nossa mãe e muitas vezes da mãe dela. Então, são históricos emocionais. Nós vivenciamos o histórico emocional. Então, hoje, qual é a melhor forma, Sil? É que quando a gente vai engravidar, por exemplo, a gente já precisa estar blindado emocionalmente para a gente poder diminuir o impacto dessa questão emocional nos nossos filhos. E quando a gente começa a fazer essa reprogramação emocional, que são, na mentoria, a gente trabalha de 8 a 10 sessões de inteligência emocional, a gente vai muito para as lembranças. As lembranças que nós temos, que estão no nível racional, normalmente são aquelas lembranças a partir de 5 anos. Mas muito do nosso comportamento está ligado a quem nós somos, desde o útero da nossa mãe. As reações, legal. Então, assim, isso tem muito a ver. Você foi uma criança que você foi planejada ou não, né? E nós conversamos na nossa sessão a respeito disso. Quando eu vou iniciar a sessão, eu sempre falo, talvez eu faça algumas perguntas que você não entenda agora, mas depois você vai começar a entender. Porque a gente precisa... Bem verdade. Não é verdade isso? Então, a gente precisa entender a sua história, né? E essa história, ela precisa ser respeitada. Do coach a gente fala isso. Precisa respeitar a sua história, porque nós somos quem nós somos pela história que nós temos. E toda história, ela tem um lado bom e um lado que não foi tão bom.
E a gente cresce e evolui muito em todos os momentos da nossa vida. Com o amor ou pela dor. São os momentos de transformação que nós vivenciamos. Os maiores momentos de transformações que nós vivenciamos na nossa vida são esses. Qualquer pessoa que hoje possa lembrar de algo que aconteceu na sua vida, como você mudou. Sabe aquele momento que você disse, gente, eu achei que eu passei por aquela situação há um tempo atrás, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia conseguir sobreviver, eu achei que eu não ia conseguir reconstruir a minha vida. E você sai muito mais forte. Você sai muito mais forte dessa história, porque você se constrói Verdade. de uma forma muito mais forte, construtiva, emocionalmente mais capaz, entendeu? E a inteligência emocional é isso, ela dá pra gente isso, essa possibilidade de você entender que existem momentos de dores, sim, existem, mas esses momentos eles não precisam fazer a gente sofrer. Pelo contrário, eles precisam ser entendidos como aprendizado. E quando a gente começa a ver esses momentos de dor como um momento de aprendizado, a gente ressignifica isso de uma forma muito mais rápida. Nossa, bem pontuado, Fábio, que você falou. E aproveitando que você comentou de novo sobre sessão de mentoria, lembrando aos participantes que quem fizer mais perguntas estará concorrendo a uma sessão de mentoria contigo que é imperdível. É isso, Fábio? Isso. Quem Olha só, interagir mais aqui, tô vendo aqui que tem muita gente falando, né? tem uma pergunta ali, tem gente parabenizando, a nossa live está ótima. Entrou a Lurri Yasmin, acredito que é assim, a Zefa, nossa prima de Salvador, a Gilciane, Complexo Veículo, JD, a Fran de Carazinho, da FG Desenvolvimento Humano. Ela foi nossa colega, não sei se foi sua colega também do Instituto Mental Coaching, mas ela foi minha colega. Ela estava na lista comportamental, o Master. Tô vendo aqui a Gil, a Gil é uma amiga maravilhosa, um amigão. Gilciane, né? Também, a live bem nutritiva, coisa boa. Na verdade, Jéssica, seja bem-vinda. Isso, tem Então Fábio, depois eu vou dar ali no final as perguntinhas, as perguntas no final. O pessoal vai interagindo que a gente vai dar um espaçozinho para poder responder as perguntas, tá? Fábio, emoção e sentimento, qual que é a diferença deles? Normalmente as pessoas confundem bastante a respeito disso, né? E uma das perguntas que as pessoas fazem muito pra gente, a gente precisa entender que as emoções são emoções primárias. Então, a raiva, né, o medo, a alegria, a tristeza. E eu até sempre falo, quem não assistiu aquele filme Divertidamente, assista, porque ele é um filme maravilhoso, onde retrata muito essa questão, né? Então, primeiro a emoção, para a emoção acontecer, você precisa identificar. Então, é um processo. Você sente e depois ela acontece, né? Não é assim? Você sente internamente, depois ela acontece. E isso, no filme, ele retrata muito isso, sabe, Sil? Quando os personagens estão lá, vai acontecer isso. Então, assim, a inteligência emocional e o coach, a gente vê aquele filme de uma forma totalmente diferente. Então, tá lá a raiva, aquele momento que tá acontecendo, aí eles ficam pensando, eu vou explodir. Então, é muito isso, né? Emoção e sentimento. Eu sinto primeiro, né? Eu tenho esse sentimento e depois ela acontece. E depois que a emoção ela acontece, depois que você externa, você sente primeiro isso de uma forma muito rápida. Por isso que as pessoas dizem assim, eu não sei a diferença de sentimento e de emoção. Muita gente acha que é a mesma coisa. E, na verdade, porque isso é muito rápido. Isso é construído e acontece. Isso é construído e acontece. E é muito rápido. Então, por isso que as pessoas não conseguem entender muito bem como é esse processo, né? Essa diferença. Mas isso, um depende totalmente do outro. Esse sentimento e emoção estão totalmente ligados um ao outro. Primeiro, isso é gerado, né? Esse sentimento, ele acontece, depois vem a emoção. E aí a inteligência emocional, o que ela diz? Quando você identifica
a pessoa que tem inteligência emocional alta, ela começa a aprender a identificar isso. Então, assim, aquela reação, aquela situação, eu sei que não vai me causar uma emoção boa. Então, eu já vou para aquele momento blindada. Eu já vou para aquele momento sabendo como eu vou reagir. Então, as minhas emoções são gerenciadas por mim. E eu identifico quando isso acontece. Eu identifico se eu quero explodir ou se eu quero respirar e relaxar. Então, as pessoas que são reativas, o que acontece? Aconteceu uma situação, ela vai logo explode, né? E muitas vezes essas pessoas elas não conseguem ter o tempo para poder identificar o que aconteceu, por que isso aconteceu. Quando a gente começa a entender que a gente precisa fazer esse questionamento interno, a gente começa a entregar um resultado muito mais diferente, menos reativo, menos julgador. A gente começa a ser muito mais assertivo com relação a isso. E aí, quando a gente fala nos pilares, né? Daniel Goleman até fala que as pessoas que são emocionalmente, né, têm inteligência emocional alta, elas são pessoas que conquistam mais pessoas, têm relacionamentos mais produtivos, são pessoas que passam mais confiança, são pessoas verdadeiras. Então, sabe aquele profissional que é super simples, que você identifica que aquele profissional, ele entrega um resultado, mesmo sem você conhecer o trabalho dele. Então, é porque aquela pessoa tem inteligência emocional alta, é uma pessoa que passa confiança, são líderes mais assertivos, são pessoas que ensinam, são pessoas que contribuem com o outro. E isso tem muito a ver com a questão do legado. Oi, Silvia. Oi? Oi? Foi o meu que caiu? Pois Foi é. a minha conexão que caiu? A minha ficou aqui normal. Ah, foi a minha. Eu tô aqui. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Gente, desculpa, tá? Eu também estava aqui Olha só, Fábio. perguntando. Olha, faltam 15 minutinhos, Fábio. A gente tem que encerrar essa live com 3 perguntinhas assim, fantásticas, porque a live para ficar gravada fica 1 hora, tá? Senão ela não fica gravada. E a gente tem mais 15 minutinhos. O pessoal agora está me escutando direitinho? Dá um ok? A Fábio me escuta direitinho? Sim. Pode dar continuidade, Fábio, que tem umas 3 perguntinhas que eu gostaria que você nos apresentasse, vai fazer muito sentido para quem está nos assistindo nesse momento, tá? Existe alguma estratégia ou caminho para adquirir uma inteligência emocional? Sim, existem algumas estratégias
que a gente consegue trabalhar a inteligência emocional. Sim, esse é um momento que a gente precisa construir, sabe, Sil? Uhum. Eu digo para vocês que assim, não é algo que você vai acordar amanhã com inteligência emocional, porque esse é um processo. E como tudo na vida da gente, precisa ser algo que você vai construindo aos poucos. Então, existem algumas estratégias que você começa, por exemplo, a perceber como isso acontece na sua vida, reconhecer suas emoções, identificar quais os momentos, por exemplo, que você se sente incomodado. Quais são as situações que você se sente incomodado? O que você acredita que uma pessoa fala para você que mais te incomoda? Então, um exercício maravilhoso para você exercitar e você começar a trabalhar a sua inteligência emocional é você começar a se perguntar por que aquilo incomodou você. Todas as situações de trabalho, situações de relacionamento, né, de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho. Existe no dia a dia da gente inúmeras situações que às vezes podem tirar a gente do eixo, né? Tirar a nossa calma e fazer com que a gente tenha reações que muitas vezes a gente até fica pensando, gente, porque eu fiz aquilo? Depois vai pensar por que fez. Então, uma estratégia maravilhosa é quando alguma coisa, né, incomoda você, é você se perguntar por que você está permitindo que isso está incomodando você? Por que isso está incomodando você? E eu digo para vocês, gente, a inteligência emocional é muito nós. Nós, internamente, a gente precisa se conhecer, precisa se permitir, precisa exercitar a autorresponsabilidade. Porque tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Toda a nossa história, ela é um resultado de todas as decisões que nós tivemos ou não na nossa vida, né? Então, essa questão da autorresponsabilidade é importantíssimo para que a gente possa exercitar a inteligência emocional. É entender como isso funciona na nossa vida e o impacto que isso vai também causar na vida do outro, né? Então, muitas vezes você vê desde criança, aquela criança que tem dificuldade de receber não. Essa criança, 30 anos, 40, 50 anos depois, ela vai estar com esse comportamento, porque isso foi reforçado na infância ou não. Uhum. Se na infância esse não ele for trabalhado, no futuro ele será um adulto muito mais assertivo, mais empático com as pessoas, autorresponsável. É muito isso. Ah, que legal. Fábio, quais Eu são vi os que algumas benefícios? Tem uma algumas pergunta aqui, tem uma pergunta assim, de que maneira posso ter este controle, que acredito que é o controle da inteligência emocional? Eu vi uma pergunta. Você visualizou mais outras? Eu vi aqui. Eu vi que a Justiane falou que está exercitando a inteligência emocional no trabalho. É excelente isso, viu? É A muito bom Silvana mesmo. também falou. Silvana falou também que ela antes estou usando a inteligência emocional com um grupo de trabalho. Depois ela colocou assim que ela antes de tomar uma decisão ela ficava ruminando. E agora ela não faz isso. Eu agora fico ruminando. Como posso resolver a situação porque antes eu explodia. Sim. E agora, se você mudou o seu comportamento, qual é o nome dela? Silvana. Pronto, Silvana. Se você mudou seu comportamento, sabe, Silvana, é porque você começou a exercitar a inteligência emocional. E às vezes você entende que esse processo ele é um processo difícil no começo, mas ele se torna automático depois. Porque é tudo muito. Você também deixa o outro vivenciar o que ele precisa vivenciar, porque cada pessoa está dentro de um processo. E todo mundo, cada um tem o seu tempo. A Justiane colocou aí, preciso encontrar o meu tempo. Na verdade, todos nós precisamos, sabe? As coisas só acontecem na vida da gente quando a gente encontra o nosso tempo. E para que esse tempo venha, a gente precisa se permitir. A gente precisa permitir que essa transformação aconteça dentro da gente. E é muito essa questão da autorresponsabilidade, né? Essa Que questão de legal. ruminar a situação
é muito isso de você não resolver. Quando você está ruminando, como ela falou aí, a situação é porque você não resolveu. E quando você resolve, isso passou. Você não tem mais que lembrar daquilo, ou se você lembra, você não sente mais dor. É muito do que o que você decide para a sua vida, né? Você quer passar 30 anos evoluindo ou você quer passar 30 anos sentindo dor por uma situação que você não resolveu, né? Muitas vezes até empurrando com a barriga um problema. E hoje eu começo a entender que esse isolamento e a inteligência emocional é algo importante para as pessoas, porque cada um precisa entender o seu verdadeiro papel, né? Na sua vida e na vida do outro. Porque se às vezes a gente coloca a nossa vida nas mãos do outro, Ó, estão dizendo que a gente tem 8 inconscientemente. minutos para concluir. 18 É minutos verdade, a gente já, bota. vamos passar É oito rápido, né? minutos. 8 minutos para a gente concluir. Gente, vamos fazer o seguinte: algumas pessoas que estão interagindo, tem o pessoal da nossa equipe que está observando quem está interagindo mais. Depois a gente vai entrar em contato e vai divulgar no meu canal e na Fábio quem foi o ganhador da mentoria. Combinado? Ok. Só para a gente finalizar aqui, uma pergunta muito interessante que algumas pessoas me pediram para te fazer, tá, Fábio? Assim, ó, quais são os benefícios da inteligência emocional no ambiente de trabalho? Os benefícios E são. também quais são os impactos. Outra pergunta, dá para poder você. Desculpa, tá? Dá para você juntar. Quais são os benefícios e quais são os impactos negativos da falta dela? Vamos lá. O benefício da inteligência emocional são inúmeros, né? Quando você tem uma pessoa com inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho, você tem um ambiente de trabalho mais suave, sabe? Você vai trabalhar e se sente bem naquele ambiente de trabalho. Porque o meio, ele exige muito da gente. Exige que a gente esteja bem, exige que a gente tenha um relacionamento bom entre as pessoas, exige flexibilidade, exige uma tranquilidade na resolução de problemas, né? Porque dependendo da situação que você trabalha, você vive uma tensão muito forte. Então, assim, eu tenho clientes que são bancários. Imagina os bancários hoje trabalhando nessa questão da pandemia. Então, é uma pressão muito grande da família, porque está em contato com outras pessoas, é uma pressão muito grande da sociedade, porque precisa e exige o serviço. E uma pressão também dentro do ambiente de trabalho. Então, exercitar essa inteligência emocional é importantíssimo no ambiente de trabalho, porque suaviza o seu dia, suaviza os seus resultados. Eles são pessoas muito mais tranquilas e são pessoas também que conseguem ajudar os outros. Às vezes você vê que uma pessoa está irritada e quem tem inteligência emocional vai lá e consegue fazer a gestão das emoções também do outro, porque vai lá e tranquiliza o outro. Uhum, bem isso mesmo. Você respondeu as duas, né? Sim. E a inteligência emocional, a falta dela no trabalho, sabe? Sabe aquelas pessoas que vivem mudando de trabalho? E aí coloca a culpa no trabalho. Ah, saí daquela empresa porque aconteceu, saí daquela outra porque aconteceu aquilo, saí daquela porque aconteceu aquilo. Então, assim, essas pessoas precisam trabalhar a inteligência emocional porque a falta dessa inteligência emocional não dá estabilidade para as pessoas. Não faz com que elas construam relacionamentos duradouros. São pessoas que não têm tanta facilidade de passar o conhecimento, porque a maioria das vezes são pessoas que julgam, são pessoas que são reativas, são pessoas que não conseguem ouvir o feedback, né? Então, esse ambiente de trabalho ele se torna extremamente pesado quando as pessoas não têm inteligência emocional. Tá, Ah, Sil? perfeito. Tem uma pessoa dizendo aí, Fábio, Sil, que queria que eu deixasse alguma coisa, né? Que pergunta. é, não, ela diz assim que é para deixar as perguntas. O pessoal pode deixar as perguntas, que depois a live vai ficar 24 horas e depois você pode responder, Tá. A Gilciane está dizendo tá? aí, o problema está na pessoa e não no trabalho. Sim. Sempre o problema está na pessoa. É por isso que o coach diz que você é responsável por suas decisões e suas ações. Suas E escolhas. não é suas escolhas. E a inteligência emocional, ela vem para conseguir trabalhar isso dentro de você. O problema sempre está na gente.
O problema não está no outro, porque a gente é que permite que isso faça mal para a gente. Então, pessoal, assim, ó, nós estamos finalizando